Segunda parte, fato. Vamos falar sobre a história de Lázaro, para vocês entenderem os objetivos de onde eu vou chegar. Neste segundo vídeo, eu vou falar sobre isso. Então vamos começar. João, capítulo 11, capítulo 11, versículo 30 em diante. Para a gente não ficar falando lá atrás da história, porque as pessoas conhecem a história. Então, ainda o Messias não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, e a consolava, que Maria apressadamente se levantara e saíra. Seguiram-no dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Marta chegado aonde o Messias estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E o Messias, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Dentro do interior dele, ele se sentiu muito incomodado com aquela situação ocorrendo ali. E ali ele iria de fato mostrar um fato que as religiões colocam numa posição e na realidade é uma outra, porque as religiões chamam de milagre. Elas enfatizam esse nome. E disse, então continuando, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe o Messias: vem e vê. Disseram para o Messias, Senhor, vem e vê. E o Messias se emocionou ali e lamentou-se, chorou. E os judeus disseram, vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, ao cego, e fazer também com que este não morresse? E o Messias, pois movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E o Messias disse: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse então o Messias: não te hei dito que, se creres, verá a glória do Pai? A glória do Pai. Veria a glória de onde ele veio. Veria o processo e o conceito de onde foi que ele veio. E o tamanho do poder do lugar. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, E o Messias, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouve, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz e disse: Lázaro, saia para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse o Messias: desligai-o, deixe-o ir. O sentimento deste versículo, dessa história, desse conceito, faz levar a um processo ainda religioso muito para as pessoas. As pessoas compreendem como se fosse o mesmo milagre, ou um formato de um milagre que tem dentro das religiões. Ou seja, se uma pessoa tem um câncer e está dentro das religiões, ela se cura ali dentro das religiões. Então elas dizem: Jesus me curou. Quem é Jesus? Nunca foi o nome do nosso Messias. Um nome blasfemado, todo cheio de adulterações, um nome totalmente satânico, todo levado à imundícia deste mundo, e as pessoas acreditando que nosso Messias ainda está no mundo fazendo milagres, e ele não está. Mas o ser humano é muito capaz.
ser humano só é adormecido. O ser humano é muito capaz dele mesmo levar pelo conceito da sua formação psicológica e entrar nesse entendimento e dentro de si causar uma grande transformação e ele mesmo levar a sua vida a uma cura de uma própria doença de si mesmo. Porque quando o nosso Messias curava, ele usava muito pelo processo psicológico do ser humano, além do poder que ele tinha. Porque quando ele falou sobre a mulher com sangramento, com hemorragia, ela tocou nas suas vestes e ele diz assim: saiu fluidos de mim, saiu poder de mim. Vocês conseguem captar onde eu estou querendo chegar? Saiu poder de mim. Quem vocês acham que é o Messias? Ele disse várias vezes: eu não sou deste mundo. E as pessoas continuam acreditando que esses tipos de situações, que o nosso Messias é um Gasparzinho, um fantasminha, camarada, e que espírito que atravessa simplesmente uma parede como se fossem esses filmes por aí, mas é muito mais além do que você imagina. Nosso Messias, quando ressuscitou, ele poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele poderia estar aqui, lá. Ele poderia, de fato, atravessar uma parede. Ele poderia andar sobre as águas. Ele poderia fazer muitas coisas. E ele ressuscitou Lázaro e usou a mais alta tecnologia absoluta, extrema, totalizada do reino. Isso que vocês não se deram conta. Eu falo a palavra tecnologia porque é uma palavra que nós temos no planeta, nós usou um poder totalmente além do que vocês podem imaginar. Poder tridimensional, um poder absoluto que só as pessoas que estão no reino têm. E você ainda acredita nas religiões? Você acredita que nosso Messias está lá dentro ensinando? Ou seja, você acredita que da boca dos cães, da boca dos pastores, como é muito bem claro, não dê pérolas aos cães, porque eles irão pisotear. Porque quando você fala a verdade, você fala sobre esse assunto, eles pisoteiam. Aí as pessoas usam esse versículo para falar dos seres humanos à volta, porque quando eles ensinam lá nos templos, então vai falar para uma pessoa sobre isso, a pessoa não quer saber, então eles falam assim: você está, as pessoas não dê pérola aos porcos, eles estão pisoteando, porque na realidade são esses vagabundos, que quando ouvem a verdade, eles fogem, porque eles são bandidos, são safados, estão enganando todo mundo. Nosso Messias de fato não veio deste mundo. Nosso Messias veio de um lugar muito especial. Vamos falar bem o português, claro, né? Vamos levar pela palavra alienígena, né? Porque o nosso Messias não veio desse mundo, não é desse mundo. Nosso Messias nasceu nesse lugar por um conceito espiritual e poder absoluto de uma situação. E morreu para sentir o sentimento que o ser humano teve aqui nesse mundo. Ele se fez carne, ele se fez totalmente assim, levando pelo conceito literário, falando da palavra, ele se fez carne proposital. Ele falou assim: eu vou fazer isso, eu vou me transformar nisso, para que eu possa levar a verdade para os seres humanos. E ele se transformou em tudo isso. Ele não tem descendência de Davi, ele não tem descendência de nada, porque a sua verdade veio do reino. Ele nasceu de uma virgem na terra, porque necessitava. E Maria também concebeu um espírito em seu ventre virgem. E vocês acham que aquilo era simplesmente, botou ali. Ali o nosso Pai colocou o seu poder absoluto dentro daquela mulher, colocado totalmente em volta de uma tecnologia tão avançada que a humanidade não tem. Então acorda, porque vocês estão viajando na maionese, vocês estão vivendo no mundo das religiões e vocês vão perder a salvação porque vocês não têm entendimento de quem é o Messias e de como ele vai voltar. Cuidado com o projeto Bluebeam, cuidado com os hologramas, cuidado porque as situações vão piorar cada vez mais. E se não estiver atento, vai se perder. A paz do nosso Pai, nosso Messias para vocês.